diretamente de Paris. E esse convidado dispensa apresentações. Já vou fazer assim, ó. Giba neles! Giba neles! Uma salva de palmas para o nosso convidado. O segundo do Fala João, né, meninas? Agora não é Fala Maria, agora é Fala João. Qual que é seu nome completo, Giba? Gilberto Amauri de Godoy Filho. Meu pai tinha muita criatividade. Muito Aí vai orgulho no de si filho, próprio né? também, aí botou no filho. Só o filho no final. É, isso aí, muito bem. Giba, você vivendo Paris aqui, como é que tá a vida do Giba após tudo que você já viveu no voleibol? O pessoal encontra com você na rua e fala Giba neles? Falam bastante ainda. E foi uma coisa engraçada, porque se a gente for lá na Olimpíada de 2004, quando eu voltei da Olimpíada, eu cheguei no aeroporto do Brasil, que eu vi um dia antes, né? Porque minha filha nasceu dia 18 de agosto, no meio das Olimpíadas. Aliás, eu tenho 3 filhos, os 3 filhos nasceram em anos olímpicos, 18 de agosto, 24 de agosto e 2 de setembro. Tu acerta em cheio, né? Tu caprichou. Não, eu só faço filho em ano olímpico, o resto eu treino. Que é quando dá aquele relax, né, Malu? A Malu tá aqui, ó. A Maria dele tá aqui, Malu. Querida, beijo. Mas realmente é uma... Paris tem Então, mais Paris filho? vai ter um filho. Vai ter filho, então, agora. Quer mais? Quer mais? Não, Você quer não da quer Olimpíada, mais. parou, filho. Parou. Agora mais um. Não, Fechou o ciclo olímpico, Fechou, então. fechou. Antes Não. pra nascer Não. na Olimpíada. a conta tá errada. Exatamente. A gente treinou bastante, mas agora a gente já fechou a fábrica. Fechou. Não. Ninguém chuta sem goleiro mais. Não tem jeito. Chutar sem goleiro é muito bom, velho. Giba, Não, mas mas- você contava sobre as pessoas, te encontraram na rua, se falam Giba O neles. Giba neles, quando eu tava falando, quando eu voltei da Olimpíada, todo mundo me encontrou no aeroporto e falava, Giba neles! E eu falava, meu Deus, o que é isso? Porque eu não tava assistindo os jogos, né? A gente tá muito concentrado, porque o voleibol, na verdade, das 4 Olimpíadas que eu joguei, começa no primeiro dia e acaba no último. Então você tá completamente focado, antes que vocês comecem a me sacanear, perguntar o que é sacanagem na vila, o que é, a gente não vê isso. Porque realmente nós começamos no primeiro dia e acabamos no último. Das 4 Olimpíadas eu participei de 3 finais. Então a gente não via, nós víamos só o pódio e a concentração. E quando eu cheguei no Brasil, o pessoal me chamava de Giba neles e eu não sabia o que era. Aí a minha família falou, não, é que o Galvão Bueno, ele lançou um jargão, Giba neles. E eu falei, tá, preciso ver os jogos para entender. E aí eu entendi o que era o Giba neles, né? Foi muito... E aí você curtiu muito, né? Porque era muito legal o Giba neles. Cris, vamos combinar que assim... Grito de guerra, quase. Vamos combinar que assim... 4 pessoas na história, o Galvão é um mito, pode falar o que quiser dele, mas para mim é um mito. Verdade. Não, jogo sem Galvão narrando não é a mesma coisa. E ele fez Ayrton Senna do Brasil, Sai que é tua, Tafarel, Ronaldinho e Giba neles. Giba neles. É isso. Em mais de 40 Tu tá na anos de carreira. estante, assim, ó. Eu tô nessa lista privilegiada. Te dá muito orgulho isso, hein, Giba? Olha, muito. Quando as pessoas te bastante. abordam, é assim, Giba neles, o povo já vem assim pra você? Já, várias pessoas, a primeira coisa que eles falam, Giba, vem cá, Giba neles! Ah, muito bom. E aí começa a conversa. Ô, Giba, e a gente fala... Você falando de várias Olimpíadas. Tem alguma que é especial? Eu acho que cada uma delas é diferente. Você não tem como colocar qual que é a mais especial. Por quê? Todo mundo me pergunta assim, eu vou mudar a pergunta para você. Qual que é a medalha mais importante que você teve na tua carreira? É a medalha de 2004 em Atenas. Não é. Não, que é a de ouro, que todo mundo pressupõe que Cris. fosse a mais importante. Exatamente, mas não é. É a medalha de 1993 no Campeonato Mundial Infanto, quando eu fui cortado de uma peneira, que eles falaram que eu não tinha altura para ser um jogador de vôlei, e eu fui lá, lutei contra tudo e contra todos, fui indicado pelo Paraná, fui para o Mundial, campeão mundial, melhor jogador, melhor atacante. Ali começou tudo. Porque eu sempre falo assim, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. É isso. Se a gente esquecer isso, a gente perde nossa essência. E a gente não vai para frente e não consegue. Então, Sydney, que foi a primeira, começou em 93, quando eu falei, cara, eu tenho uma bolsa de estudos, eu tenho um tênis, eu tenho um vale transporte, eu tenho R$ 500 de ajuda. Ali que começou tudo. Então, para mim, a mais importante foi lá atrás, em 93. E você falou da sua altura, né? Você era um dos mais baixos, mas você era o que mais saltava. 3,38 ou era o mais? É um Saltava baixinho mais? de 1,91, Como é você isso? fazia isso? 93. 1,93. E o ataque, na verdade, eu cheguei a encostar a 3,65. Eu só tava quase Errei vocês três. feio.
Quem que era seu principal adversário? Mas Eu é errei verdade. também a altura. Quem era o bloqueio que você falava, não quero esse bloqueio de jeito nenhum? Na verdade, Yara, não tem essa... A gente não tem muito isso. A gente brincava muito, porque a gente jogava com a Rússia. E a Rússia, assim, você pegava 2,18, 2,17, 2,9. A média de altura da Rússia era 2,9. A nossa média era 1,96 m. Era um paredão de bloqueio ali É já, de absurdo, cara. mas ao mesmo tempo, quanto mais maior são, mais bobões são. Menos ágeis. Exatamente. Então foi o que eu falei até pro pessoal hoje, antes de começar o jogo contra a Polônia aqui. Eu falei, gente, toca no bloqueio, tenham paciência. Explora. Eles vão perder a paciência uma hora, e a hora que a gente, nosso jeitinho brasileiro e a técnica do voleibol brasileiro vai conseguir o ponto, vai conseguir fazer a virada. Então, a gente usava muito disso. Além da gente usar um modo coletivo de se jogar. Porque o que acontece é o seguinte, isso eu falo muito nas minhas palestras corporativas. O único esporte coletivo que é completamente individual e totalmente coletivo é o voleibol. E outra, que cada ponto conta sua história. Porque às vezes ninguém vira e você vai virar. Se eu erro um saque, o meu time paga pelo meu erro, eu não posso falar assim, igual no futebol, posso roubar a bola? Não pode. Errou um saque, teu time pagou e o ponto contou aquela história. E eu não posso tocar na bola 2 vezes. Então a gente sempre preservou por essa parte coletiva do time. E todo mundo olhava no olho assim, ó, e falava assim, gente, a gente precisa jogar por música. Então acho que aquela geração tem muitas coisas que aconteceram ao longo da nossa carreira que realmente fez a diferença. E falando em geração, como é que você está vendo a atual geração, a atual fase da seleção brasileira? Cris, eu acredito que o equilíbrio mundial mudou muito. Mudou absurdamente. Além da forma de ser jogado o voleibol, ela mudou. Aquela geração dos anos 2000 ali, Ricardinho, Gustavo, Serginho, Dante, eu, enfim, André Nascimento, a gente mudou a forma de jogar. A gente jogava rápido o tempo inteiro e todos os times jogavam bolas altas. Então, quando a gente conseguiu fazer essa mudança do estilo de se jogar voleibol, hoje todo mundo copia. Então, é difícil você ver jogadores de 2,10 m, 2,12 m, atacando uma bola rápida igual eu atacava 20 centímetros mais baixo do que eles. Mas a geração de hoje, ela continua sendo uma geração que está aí entre as 6 melhores equipes do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas temos 2 derrotas. O que dá para fazer? Ganhar do Egito, classificar em melhor terceiro e fazer o que a gente fez no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente não jogou quartas de final, semifinal e final. Porque se a gente perdesse da França no último jogo, da classificação, a gente nem entrava nas quartas. Então, o Brasil jogou oitavas, quartas, semifinal. Então, eu acredito que o Brasil ganhando do Egito, depois do que ele demonstrou contra a Itália no primeiro jogo, 3-1, que estava com o jogo na mão e perdeu por detalhe. Perdeu hoje para a Polônia de 3-2. São detalhes. Classificando em terceiro, eu não tenho dúvida que o Brasil vai para cima e tem uma grande chance de ser medalhista olímpico. E Giba, você falou, eles copiaram e aperfeiçoaram. Como voltar a essa hegemonia? Algo que a gente possa fazer de diferente para voltar a ser o que sempre foi, né? Que ainda é. Mas a sua geração, a geração o anterior... Bernardinho voltou, né? Exatamente. Mas a culpa não é deles. A culpa é nossa. A gente acostumou vocês muito mal. Ah, eu ia falar, era muito explique-se bom. melhor. É o Era país do muito vôlei, bom. né? A gente ficou mal acostumado A gente mesmo. ficou mal acostumado, não adianta. Nós fizemos aí de 2001 a 2012, para vocês terem uma ideia. Sei lá, não vou lembrar de cabeça agora quantos campeonatos foram. Mas de 2001 a 2012, foi uma vez fora do pódio e uma medalha de bronze. É absurdo, né? Nós fizemos todas É nas muita finais. coisa. Então, a gente acostumou vocês mal. Pessoal, desculpa, não culpem eles. Eles estão fazendo o melhor que eles podem, mas a culpa é nossa, tá? Nós que fizemos a coisa acontecer para que vocês quisessem sempre ser medalha de ouro. Viramos torcedores mimados. Tem alguém dessa geração que você fala, esse se parece um pouquinho com o jeito do Giba de jogar? Eu costumo sempre falar, Yara, que a comparação é uma coisa difícil de se fazer. Até porque a cada década a geração muda, além das regras mudam, a força muda. Então pensa assim, acabava nosso jogo. O que a gente comia? Uma banana. Arroz, feijão e um bife. Hoje eles têm whey protein hidrolisado para cada tipo de sangue que vai fazer com que a recuperação venha melhor
Não dá pra comparar, gente. Eu nunca comparei, desculpa, não vou comparar. E talvez até você coloque uma pressão se você se comparar com alguém ali. Por exemplo, o X, o X se parece comigo. Aí o X talvez se sinta muito pressionado, né? Exatamente, por exemplo, quando eles falam, não, você joga, você parece o Renan jogando. Nossa, o Giovani era o ídolo, mas, cara, você tem muito do Giovani. Gente, o Giovani era meu crush quando eu tinha 11 anos de idade. Meu você não faz ideia. também. Eu tenho uma história incrível com o Giovani que eu adoro contar Conta pra todo então, mundo. conta. Eu Essa é tinha uns muito 11 boa. anos, tá? Aí, pô, 92, Olimpíada, ganharam, fiquei louca, consegui o número da casa do Giovani. Não me pergunte como, que eu não me lembro, eu tinha 11 anos. Aí eu ligava Pessoal, loucamente. o número da casa. Da não é nem o casa. celular, é o número Não, da era casa. da casa. Olha só. Não tinha celular nessa Vamos lá. época, né? 92, abafo caso, tem muito tempo. Aí ligava. Um dia eu liguei e atendeu, assim, um alô. Alô. Aí eu falei, quem fala? Aí ele, é o Giovani. Aí eu, desliguei na cara dele. Pipocou. Fiquei nervosa. Didio, A famosa pipocada. Didio, vou Essa te falar um pipocada Eu negócio. contei pra ele isso. O Giba não faria essa pipocada, né? Que jeito, meu. Ai, gente, eu tinha 11 anos. Eu era uma criança. Eu tinha o quarto inteiro de fotos de De homens pôster. bonitos da época. O Brad Giovanni tá Pitt, lá. Johnny Depp, Leonardo DiCaprio e Giovanni. E como que era pro Giba? O Giovanni era um crush, mas o Giba também era. Ele era um músico, inclusive, Foi era sucessor, né? Foi Inclusive, sucessor. aqui no Fala Maria, Malu. o Murilo veio e falou que o Jorginho do Fala Maria aqui era o Giba, que era o Não, Mauricinho. O Jorginho do vôlei Seria, é o nosso nesse Giba momento, aqui. no Fala Maria, que ele era o Mauricinho. Eu queria perguntar o que você tem a dizer sobre isso, sobre ser o Jorginho do vôlei da sua época. Faria Cris, Limer. Renata e Yara, vamos lá. Faria Limer É. no momento. Não, o negócio não era ser o Jorginho do vôlei. O que acontecia? Os 12 jogadores jogavam na Itália. Quando a gente jogava na Itália, vamos combinar? A moda é diferente. Você tem É hypado. que- O short é É. mais curto, o shortinho é mais Exatamente. A calça é mais curtinho. justa. Aí que eu pegava? Eu pegava uma marca, eu ia pra Itália, e eu entrava, eu ia deeper in, eu ia no fundo da moda e me vestia como os italianos se vestiam. E os brasileiros continuavam se vestindo como eles se vestiam. Então eu pegava uma marca lá, sei lá, vamos chutar aqui, uma Dolce & Gabbana, né? Comprava uma calça da Dolce & Gabbana. Nossa, Giba, isso eu tô falando naquela época. Nossa, você tá pagando 600 euros numa calça da Dolce & Gabbana? Falava, gente, tô. É bonita, é confortável e é Porque eu duradoura. posso. Exato, vai durar. E porque eu posso. Não é só porque eu posso, Cris. Sabe por quê? Se eu falar pra vocês que eu tenho essa calça até hoje, Então, É isso. eu falo muito isso pro meu Você filho. gasta mais, mas dura mais. Meu filho quer comprar fone de Exatamente. ouvido baratinho, compra 500 fones de ouvido. Eu falo, filho, não faça economia Pra quê? porca. você vai gastar muito mais. É, Exato. barato Então sai era caro. isso. Então assim, vamos num jantar, vamos lá, Paris. Vocês vão dar muita risada agora. A gente veio pra Paris antes de Atenas. Chegamos aqui, Anderson, eu também te amo, tá, meu neguinho? A gente chamava Passei ele, um recado na verdade, já. a gente chamava ele de meu negritinho. Eu te amo de coração, a gente se conhece desde que a gente tinha 15 anos de idade. Eu não sei se hoje falar isso é errado ou não, mas é o nosso apelido que a gente tinha. E é um apelido muito carinhoso, né? Desde, sei lá, 17, 18 anos de idade. E eu falei, gente, consegui um restaurante em Paris, do lado da na Champs-Élysées, desce o Jorge Sank, terceira rua, você vira para a esquerda. Já tá a dica para vocês aí, ó. Tem um restaurante ali maravilhoso, que eles servem uma bandeja de crustáceo, que vem com, né, que vem com vários crustáceos, assim, não sei o quê. Pedi uma Cristal, na época custava, sei lá, 100 euros a garrafa. Falei, gente, a gente vai entrar na vila, 34 dias dentro da vila. A gente já tá confinado há 25 dias. Vamos fazer um jantar como se deve? Quero ir numa churrascaria. Posso ser fino, por favor? Vamos A combinar. pessoa sai do Brasil, mas o Brasil não sai da pessoa. Não sai. Anderson, eu tinha que contar essa E história. onde vocês desculpa. foram, no final das contas? Eu fui pro jantar, ele sei lá pra onde é que foi. Foi, pro catou uma restaurante. churrascaria em algum lugar em Eu não Paris. sei pra onde é que ele foi. Você Giba. falou em confinado. Depois que você saiu dessa pegada de atleta, você participou de alguns reality shows. Sim. Como é que foi essa experiência? Uma experiência Como bacana. foram essas experiências? Que foi mais de um, na verdade. Na verdade, assim, reality show mesmo, de estar enfurnado, foi só o exato. Né? Porque a Dança dos Famosos e a Ana Maria Braga, né? O super chefe e celebridades da Ana, a gente ia, treinava e voltava para casa. E enfurnado mesmo foi só o Exatlon que
realmente eu saí no meio pro final. Vamos pular essa história, depois a gente entra nisso, que eu já sei que você já sabe bem bastante detalhes. Já tá Daqui a preparado. pouco a gente Conheço outros participantes desse Daqui a reality. pouco conversamos sobre isso. Mas foi muito bacana, foi um aprendizado muito grande. Eu gosto muito de cozinhar, na verdade. Eu tenho um programa que chama Giba Bom de Garfo, que eu fiz Olha. 29 receitas. Legal. A Ana Maria Braga, no Superchef Celebridades, foi absurdo, assim, eu ganhei. A dança eu fiquei em quarto, a Ana Maria eu ganhei, e o Exato eu acabei saindo... Então, numa média, você No foi meio. muito bem, né? Foi melhor no de gastronomia. O de dança é impressionante, porque você é alto pra dança, né? A gente mas- imagina que é quase um bonecão do posto ali pra dançar. Como é que foi pra você, o Dança Mas dos eu vou, Famosos? Camila Lobo, obrigado, querida. Ela foi uma querida. A Camila tinha 19 anos na época. Era a primeira dança que ela estava fazendo. E foi assim, ela me ensinou absurdamente bem, com calma. O pai dela e a mãe dela têm uma escola de dança em Betim. O irmão dela, o Marcos Lobo, também é um dos dançarinos da Dança dos Famosos. Então, é uma família de dançarinos. E ela teve a maior paciência para me ensinar, cuidar, como fazer, como tudo ela remetia ao vôlei. E ela falava assim, ó, você é fortinho, você consegue me jogar para cima. E a Camila tem 1,76 m. Tá bom, Camila, eu te jogo. Aí a gente foi nessa pegada de fazer isso. Mas é pesado, porque você faz 2 horas na terça, 2 horas na quarta, 2 horas na quinta, 2 horas na sexta, 1 hora no sábado e apresenta 4 minutos de coreografia. Então, para vocês que estão em casa e acham que... Eu dormia com barulhinho assim, ó. Da marcação da dança. Podem dançar no domingão. Meu Deus, que desespero. E você tomou gosto pela dança? Você hoje em dia leva a Malu pra dar umas bailadas em alguns lugares aí? A gente sempre dançou, na verdade. O legal é que você passa a contar a música. Isso é uma coisa bacana. Compasso da música, né? Você pega o ritmo. Passa. E quando você começa a contar isso, você começa a entender como você conduzir a mulher. Porque você tem uma professora mulher, ela tem que te ensinar a conduzir ela. É o né? homem que conduz, né? Exatamente. Mas foi muito, muito bacana mesmo. E, Fala, Giba, você chegou aqui, abriu o celular, fez um videozinho. Influencer, super à né? vontade, Total, creator. super influência. E na sua época as coisas eram completamente diferentes em relação a Ele fez isso. uma dancinha Graças nas a redes Deus. sociais antes aqui que Graças viralizou. a Deus que era diferente. Então, eu e a Cris, a gente passa por esse momento de transição. Ela é a tia Yara da praça, menos. no caso aqui das Marias. E eu também tenho sou um pouco dificuldade. devagar na rede social, eu sou um pouco envergonhada. E você mega, né? Você seria descolado. prejudicado se tivesse rede social na Na sua sua época? época, pra cá. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei do voleibol. Eu acho que todo mundo tem um tempo, né? Vocês acabaram de falar, eles nasceram com essas redes sociais. A gente não nasceu. A gente nasceu para jogar voleibol, para fazer isso, para fazer aquilo. A gente é analógico. Eu aprendi a fazer isso. Por quê? Sabe o que é o mais gratificante, Rê? É você chegar num lugar... E foi. Aê, A gente tá na Casa competição Brasil e tá rolando. Várias Brasil em competições. algum lugar. Brasil e alguma coisa. O mais gratificante é ver uma criança de 7, 8 anos de idade que ela chega e fala assim, eu te conheço. Aí eu falei assim, é do TikTok ou do Instagram? Você não é o Giba do vôlei pra elas. Não, eu sou o Giba do TikTok ou do Instagram. Pois eu vou te contar uma outra Isso história te machuca interessante, ou tá então. tudo bem? Desculpa. Isso te traz, tipo, pô, eu sou o Giba do vôlei ou tá tudo bem? Tá tudo ótimo, porque é uma geração que não tinha nem nascido quando eu parei de Não tem jogar. obrigação de te conhecer, né? Nenhuma. Eu tenho que mostrar para eles que eu fui. Eu falei isso pro Flávio, o Flávio Canto. O Flávio Canto tava em dúvida se ia pro digital ou se permanecia onde ele tava. Falei, Flávio, na boa, a gente é velho, a galera nova não te conhece, vai rejuvenescer a tua imagem Nós um somos pouco. experientes. É velho que eu digo no melhor dos sentidos. Velho, não. Melhor. Somos A tios. vida começa aos 40. E aí ele foi, tá feliz, faceirinho, curtindo o digital, porque realmente traz mais liberdade pra gente, né, essa plataforma. Você se sente mais livre no digital? Sente. Absurdamente, né? Até porque quando eu era comentarista da Globo, a diferença de transmissão era absurda. Então, na Globo você tinha... acabou o ponto, comenta, vai sacar, passa pro... Um protocolo. Exatamente. Protocolo. No Sport TV você já falava, você já conversava. O digital, você está falando no meio do ponto, você está explicando. E é o que esse pessoal hoje, ele quer ver. Ele quer ver o real, como você acha. As brincadeiras, igual o Serginho fez agora uma entrevista, falou, cara, eu sentia grandão quando eu cheguei na seleção, todo mundo falava Serginho.
Chama o Giba pra mim. É sério. Então se dá essa liberdade. E antes ele não podia falar isso, né? Não podia, claro que não. Ô, Acho que Giba, humanizou mais, e a as gente pessoas fala que aproximou mais, né? o Giba foi uma Identifica, geração, né? porque eu lembro da minha avó. Eu pequena e minha avó. O Giba era um Ah, não, bufo. lembro da minha avó e foi longe demais, Mas era um né? bufo. Mas era um Que bufo. é isso? Até hoje, se eu falar, eu tô Caraca. aqui com o Giba, é um muso. A minha mãe, né? Minha mãe, minha avó beleza, também. né? Mas a minha Mas avó... é porque é mais desbocada, uma geração mais desbocada, assim. Sem Tua tia filtro. também, É uma tua tia geração- também. É Não uma geração adianta mais pintar o cabelo, desbocada. fazer harmonização. A avó gosta. Melhor não. É uma geração mais desbocada, que falava realmente isso. O Giba tinha um crush na sua época? Você tinha uma mulher que você falava, nossa, no vôlei era Porque quem? você era crush de geral Você era nessa crush época. geral. A musa da época. Quem era a sua musa? Ixi. Seja sincero, velho. Agora a Manu concentrou ali atrás. eu sou Ela fez sempre uma sincero. Eu revelação tava e desfocada, até concentrou. focou de Todo novo. mundo Hoje é tem ele, uma ponto. história e a Malu veio depois, calma. Tá. Recente, meu amor. Calma. Eu vou falar bem sinceramente, eu não consigo me lembrar assim de uma pessoa. Até porque, só para vocês terem uma ideia, em 1998 eu fui fazer o Esporte Espetacular e eles tinha um quadro no Esporte Espetacular que era um ídolo que conhece um ídolo. E eles me convidaram para conhecer um ídolo. E a Ivete Sangalo tinha acabado de sair da banda Eva e estava fazendo carreira solo. Pô, vai conhecer a Ivete Sangalo. Eu falei, gente, mas vocês querem fazer um quadro verdadeiro ou não? E eu acordei um dia com a minha mãe me ligando, falando assim, Chico Xavier. Ai, que demais, hein? E eu pedi para conhecer Chico Xavier. Então, e eu conheci ele, almocei com ele, eu e ele, né? Foi isso, Giba. Eu não lembro que eu era bem jovem nessa época, eu fazia faculdade. E depois eu sou zoada que eu falo da minha avó aqui, entendeu? Depois cai pra Não, mim. foi- o rolê. foi- Não, realmente- agora, falando sério, deve ter sido incrível Não, foi essa experiência. absurdo. E ele falou uma coisa para mim que até hoje, quando eu falo, eu me emociono, porque eu tô vendo hoje meu trabalho na fundação, né, no Volleyball Foundation, que é da Federação Internacional de Vôlei, que eu tô já desde 2016 como primeiro presidente dos atletas, comissão dos atletas, depois eu passei um ano e meio no Marrocos para desenvolver o voleibol na África, enfim. Ele falou uma coisa que me marcou muito, e eu com 22 anos na época, eu não tinha noção do que aquilo significava, né? O filho adotivo dele falou assim, você não tem um bilhete com alguém que você queira que ele faça uma psicografia? Eu falei, não, eu vim aqui conhecer ele, tá do lado dele. Ele encostou no meu braço assim e falou assim, não precisa falar que os teus pensamentos estão falando muito mais altos do que você. Você vai chorar igual um maluco. Não sei quanto tempo eu chorei. Quando acabou isso, ele encostou no meu braço de novo e falou assim, agora vamos conversar? Falou assim, não sei o que você faz, já estou velhinho, mas o que você faz hoje é para mudar a vida de milhões no futuro. Comecei a chorar de novo. Eu já tô quase chorando aqui. E eu fui entender isso ano passado, em dezembro, quando eu fui para a Índia. Que a Índia ele tem o costume de, quando eles vão fazer alguma coisa, eles encostam no teu pé e fazem assim. Que para eles, na religião deles, vem da terra a energia. E eu peguei, ajoelhei no chão e fiz com a menina. Eu fiz para ela. Só que eu não sabia que eu estava sendo filmado. Fiz porque eu fiz. Porque, cara, se ela está pedindo minha bênção, porque eu não posso pedir a dela. E naquele momento, eu vi que as palavras de Chico Xavier, em 98, fizeram razão e me deram um motivo para eu escutar aquelas palavras. Porque hoje, realmente, eu vejo que eu estou fazendo a diferença no mundo inteiro. Eu vejo aqui hoje, nas Olimpíadas, pessoas de diversos países. Nossa, você é meu fã. O menino começou a chorar, desculpa. Começou a chorar e a limpar o nariz, assim, que estava escorrendo, enfim. E eu falei, gente, calma, calma. Não, olha aqui. Uma foto em 2003 com ele segurando a bandeira do Brasil no Sul-Americano, em Bogotá. Você fez a diferença na minha vida, não só esportiva. Então, realmente, o que Chico Xavier falou para mim e fez a diferença. Hoje está fazendo essa diferença. E é o que eu amo fazer. Conta um pouquinho desse seu trabalho de hoje em dia, Giba. Então, Rê, hoje eu sou um embaixador da fundação, que foi criada há 1 ano e meio atrás, só que foi lançada só agora, porque é na Suíça. Então a gente vai para a Índia, a gente vê lá as crianças jogando descalça. Eu vou lá, arranco o tênis e jogo descalço com eles. Que trabalho... Eu ia Especial, falar né? social, porque que trabalho foda. A gente foi em Assam, na verdade, agora, lá perto do Nepal. E, assim, realmente é maravilhoso. Porque é uma cidade, é um país que hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né?
Então, ir lá, tá lá, fazer essa diferença para todo esse público. Tá com meu sobrinho aqui também, que ele tá vendo ali, ó. Doutor João. Ele tá fazendo um story, um Twitter. Ele é o filho do meu chefe, que eu carrego ele que eu vi esse moleque nascer. Então, realmente é muito prazeroso tá com ele aqui, mostrando para ele um pouquinho do que a gente fez, do que eu criei com o pai dele lá atrás, porque o Fábio, o pai dele, era o diretor-geral. Você conhece o Fábio Azevedo? Conheço, eu sou Que era o péssima pra nome. diretor-geral Eu tinha que ver a da carinha CBV, dele. diretor-geral da CBV, Devo conhecer. e hoje está na Federação Internacional. Então, assim, uma pessoa que eu amo de paixão e que, junto com o Ari Graça, né, o presidente Ari Graça, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, fez um trabalho maravilhoso na CBV e hoje está fazendo um trabalho maravilhoso lá na Federação Internacional. Então, o trabalho é esse, é dar para o esporte de volta o que eu tive. Quem é seu maior parceiro que você leva pra vida da seleção? Tem amigos, assim? Tem um grupo de WhatsApp? O pescoço do Serginho. Aquele lá é... Vocês têm grupo de zap, essa galera aí dessa época? Tem o grupo de 2004, que a gente mantém até hoje. Vocês se encontram de vez em quando, assim? Sempre. Manda a figurinha, tem a figurinha do Giba neles. Tem as figurinhas do grupo. Tem, oxe. É muita Giba zoeira no neles. grupo. Eu te mandei o Giba neles? Você mandou vários. Não, eu peguei o zap do telefone da Suíça do Giba, ele começou a me mandar. E eu adoro também. Me mandou milhares. Antigamente a gente jogava bafo, né? Agora a gente só manda Agora GIFs. a gente troca GIFs. Ô, Giba, você era o mais arrumado. Quem era o mais brega? Eu concordo com o Murilo, todos os outros. Agora Eles uma não se pergunta que eu fiz preocupavam, aqui. eles iam no restaurante de chinelo. De abrigo. De abrigo do de... Só tinha uniforme. você, Falava, Jorginho. gente, pelo amor de Deus, coloca uma calça jeans, põe uma camisa. Tô com vergonha de andar com vocês, cara. Não, primeiro que eles não iam. Tá louco. Gustavo, quando era juvenil, ele usava uma calça essas calças Tactel. camufladas. Não, ele só tinha essa calça camuflada. Meu Deus. Eu Mas vi ele eles 15 melhoraram dias com a um pouco. mesma calça. Eu falei, Gustavo. Você acha que eles melhoraram um pouco com a tua influência ou... Não, eles Nada. melhoraram depois que eles casaram mesmo, que as mulheres dele começaram isso. a puxar a orelha. Dá pra consertar. Dá. Vem uma mulher e muda... A gente precisa de vocês, É Marias. lógico, é isso. Eu fiz uma pergunta aqui, eu não lembro agora pra quem, que a gente recebeu algumas pessoas do vôlei, né? Várias pessoas do vôlei. Maurício, Ricardinho ou Bruninho? Vixe. Eu acho Saias que justas. os três têm... Não é saia justa, não. Os três têm diferentes qualidades. Né? O Maurício foi um gênio. O Ricardinho vai demorar algumas gerações para vir o Ricardinho. E o Bruninho, ele tem um talento muito esforçado, muito treinado. Ele tem um talento que ele consegue cativar a gente através do esforço que ele faz e do talento que ele tem. Eu acho que o Bruninho é um conjunto. O Ricardinho o Bruninho é um conjunto de talento com esforço. O Ricardinho é um talento nato. E o Maurício eu acho que ele foi uma pessoa que abriu a porta para que esses outros dois, o Ricardinho e o Bruninho, fossem dois malucos que fizessem com que a gente subisse no pódio tantas vezes. O melhor treinador. Melhor deles. Treinador. Melhor treinador. Treinador, aí eu posso falar com consistência, não tem nenhum. Porque quando você acha que um treinador é melhor, você não tira o que os outros têm de melhor. E não é uma resposta política, não. Eu, pelo menos, penso assim. É uma resposta que, se eu falar, o Zé Roberto foi o meu primeiro técnico na seleção e é o melhor. O Bernardinho, por dar bronca, é o melhor. O Renan, que me treinou no clube. O Zoran Gayet, que foi campeão em 2000, que foi meu técnico na Rússia. Então, tá vendo? Eu não penso Teve só na muitos seleção. técnicos também, né? Exatamente. A gente E tem que tirar hoje? o melhor de cada um deles. Hoje a gente vê essa volta do Bernardinho. Você sente que é o mesmo Bernardinho do passado, pelo que você vê de telespectador? Não, é completamente diferente, até porque as gerações mudam, os modos mudam, o jeito de falar muda. Por exemplo, o meu técnico, quando eu comecei lá atrás, com 14 anos de idade, ele falou assim, se eu fosse técnico hoje, eu ia ser preso. A Hortência falou Assédio isso moral. aqui. Não, assédio moral, você Assédio não tá moral entendendo. pesado. Ele subia num palanque, num caixote desse tamanho assim, ó, mais grande. Vou colocar aqui pro pessoal ver. Aqui, ó. Ele subia num caixote assim, tipo, de 1,5 metro. E a gente era obrigado a encostar na parede. E ele ficava a uma distância de 1 metro. E você tinha que fazer assim, ó, e defender 10 bolas. Se você virasse a cara, o rosto, você defendia mais 3 bolas. Você não podia ter medo. Às vezes você tomava na cara, enfim. Mas
Gente, é o que acontecia. Era aquela época. Treinamento físico era subir escadaria de ginásio. Hoje em dia não Os tempos existe isso. mudaram, as coisas foram evoluindo, né, Giba? Exatamente. A Jaque contou que eles fizeram uma escala, né, durante uma Olimpíada em Madrid e o Bernardinho fez elas treinarem no estacionamento. Pra ir pro Japão. Nós treinamos. Vocês Em também? Paris, A em gente Paris, treinou na lembra? Holanda. Foi Foi Paris, Paris, Foi eu Paris. falei. foi em A Erika Paris. falou que fizeram uma escala em Que ele Paris e o entra Bernardinho no fez hotel. treinar no estacionamento. Foi Isso em foi Paris. antes, né? É. Foi em Paris. É, isso foi antes. Ah. A gente Na também. época de Atlanta, que ela falou, fizemos uma escala, achamos que ia ficar de boa no hotel, ele mandou treinar no estacionamento. Não, foi. Mas o negócio é o seguinte, é que a gente levava de boa. Ele fez isso na Holanda. Porque o Bernardo, o Bernardo como técnico, ele foi o meu melhor psicólogo. Isso eu falo sempre. Porque ele sabia tirar o melhor da gente quando o melhor era necessário. E ele tinha uma comissão técnica que era um absurdo. Era o melhor preparador físico, a melhor estatística, que era a Robertinha, o melhor médico, que era o Ney e o Chamek, enfim. O Fiapo, o fisioterapeuta, enfim. Todo mundo, a comissão técnica. Ele sabia fazer um grupo. Essa é a grande verdade. E conseguia entrar na nossa cabeça. O que aconteceu pra gente treinar? Eu não sei qual que é a história da Érica, eu vou perguntar pra ela ali fora depois. Era mundial, eu acho que era pra. Elas iam pra Elas Tóquio. iam preparar pra algum uma mundial, coisa. Elas alguma tinham uma coisa. escala em Paris. A gente foi diferente. A gente chegou um dia antes na Holanda pra jogar uma Liga Mundial. E ele pediu pro time da Holanda pra gente ir pro ginásio treinar. Quando ele pediu pra gente ir pro ginásio treinar, os caras falaram, não, vocês chegaram um dia antes, oficialmente é só amanhã. O que ele fez? A gente pegou o ônibus, voltou pro hotel, aqueles hotéis na Holanda de beira de estrada, que tem aquele estacionamento gigante, assim, com um parque. Aí ele falou, gente, posso falar? Eles não quiseram, ele não falou que a gente não podia. Ele falou que eles não abriram o ginásio pra gente treinar. Eles estão querendo ferrar com a gente. E a gente acabou de chegar de viagem. Sangue Então no vamos olho. bater uma bolinha aqui no estacionamento? Ele levava na maciota. Você entendeu? Não entendi tudo agora. E aí ele falou assim, vamos bater uma bolinha no estacionamento? Só pra gente tirar o avião das costas. Aí todo mundo, não, vamos lá, patrão. Ah, não sei o quê, começamos a jogar. Aquela Mano, soltada de leve. Soltada de leve. Daqui a pouco ninguém tava rolando no asfalto. Dando rolamento. Chegou no jogo, foi 25-11, 14-16. Aí, quando acabou o jogo, a gente falou assim, vocês não quiseram abrir o ginásio pra gente? Da próxima vez abre que a porrada vai ser menor. E eles não entenderam nada. Aí quando eu fui saber que o Bernardo tinha jogado com a gente, pra gente ficar com mais raiva deles e jogar mais ainda, e treinar no estacionamento, eu falei, filha da mãe, cara. Como ele entra na nossa cabeça? É. Aluga um triplex ali dentro. Eu sabia fazer a favor do jogo. Quem não é era à o toa que maior estão aí rival até do hoje. Giba? Né? Tinha alguém que você disputava a posição e que você falava, tá entre eu e ele? É que as meninas falavam que elas se matavam dentro de quadra, assim, pra disputa de vaga. Eu acho que na seleção brasileira não tinha ninguém que eu disputasse diretamente. A gente tinha uma coisa muito gostosa, que é, o dia que você não tá bem, cara, dê lugar ao outro, porque o que é importante é o time. O que é importante é a equipe ganhar, né? Eu tinha 5 contra um adversário fora, que era o Techukin, que foi meu grande adversário, que é, para mim, um dos melhores jogadores que eu vi jogar na história. Que eu comecei já desde o campeonato juvenil, em 95, na Malásia. E dali a gente foi em todas as gerações, em todos os campeonatos, sempre disputando um com o outro, que era sempre... E acaba sendo aquela história da Paula com a Hortência, né? Era o meu... Eu tenho que jogar mais que ele, eu tenho que fazer mais que Puxa ele. pra cima, né? Se nem ser X, talvez você não fosse quem você é hoje, né? Se não tivesse aquela É o que a pessoa pra Jaque você falou da mirar. bola pequeno É. também. Não, claro, você não quer ficar no banco, você quer jogar o tempo inteiro. Mas a gente criou um ambiente tão saudável que a disputa entre a gente era para jogar. Mas não para permanecer caso você esteja ruim. E saiu da força. E o time sempre ganhava. Brincadeira cativa, né? E a Hortência, ela falou, a gente era rival, mas na seleção a gente se completava. É. Né? Era isso. É porque, como eu falei no começo, os três, cada ponto conta uma história, o esporte é completamente coletivo e totalmente individual. Então, quando eu ia para um saque no 24-23, para o time adversário, eu pensava em fazer um bom saque. E não fazer o ponto para me vangloriar que eu fiz aquele ponto. Não, eu vou sacar ali porque eu sei que eu tenho Dante bloqueando aqui, eu sei que eu tenho Gustavo aqui,
Se eu sacar, vai dificultar para o levantador. Eu tô aqui para defender e a gente vai fazer o ponto. E não eu preciso fazer o ponto para... eu sou o herói da pátria. Não, todo mundo é. Era tudo em prol do coletivo, né? E como é que começou essa história com o vôlei, Giba? Você sempre foi apaixonado por vôlei ou teu tamanho? Porque tu era baixinho, né? Comparando baixinho, com os baixíssimo. outros, assim. Eu Mas sou como é que baixinho. começou essa história do vôlei na tua vida? Então, desde pequeno, eu sempre fui muito agitado, né? Dá pra ver pelos 150 pontos que eu tenho no braço. Meu Caramba, Deus, meu Deus. não Isso no foi vôlei, de foi infância? antes? É, Foi tem ao uma pé de baita árvore, cicatriz brincando aqui. de esconde-esconde. Ai, Com 11 anos de idade, o ano que eu comecei a jogar vôlei, na verdade. Tive que ficar 2 anos parado. Mas desde os 8, vindo de Londrina, no interior, a gente sempre estava ali em clube. Então, no Canadá Country Club, na época, que hoje nem existe mais em Londrina, infelizmente, foi formação de vários atletas do Paraná. Fazia aquele negócio de juntar 10, 15, coisa de interior, né? Juntar 10, 15 piá ali, né? 10, 15 E piá, vai- é muito sul isso. E vai jogar, vai fazer um torneio de futebol, depois vai para natação, depois vai para o tênis, depois vai para o basquete. E eu comecei, meu pai foi seleção paranaense de futebol de salão, então ele sempre me puxou para futebol. E eu nunca gostei de esporte coletivo. Aí eu futebol de salão, depois eu fui para o campo, depois o basquete, depois eu não gostava de Você era bom contato. no futebol? Eu era, Que posição você jogava no jogava futebol? de zagueiro. Tem Jogava mais a bem, ver, jogava tem bem, mais a ver com o teu biotipo mesmo, né? Te Exatamente. colocavam pra defesa. E aí eu fui para natação, depois eu fiz um pouco de tênis, aí eu falei, esporte individual não é para mim. Aí quando eu tava voltando pro futebol, eu lembro que o professor Marcelo, dentro do ginásio, que eram várias quadras, assim, ele pegou e chegou para mim e falou assim, cara, eu te vejo fazendo tudo aqui dentro do clube, só vôlei que você não fez. Vamos fazer um treino comigo? Nossa, que Esse dia eu oportuno. nunca mais fiz outro esporte que não foi o voleibol. Aí dali eu realmente me apaixonei. Você tinha um ídolo? Então, meu ídolo, na verdade, sempre foi minha mãe, né? Pelas lutas que ela fez, a minha Maria. Mas no esporte, a gente... Claro, eu comecei ali em 91, 90, né? 89, 90. Eu me espelhei na geração de 92, campeão olímpico, o primeiro ouro olímpico do esporte coletivo brasileiro. 93 eu já estava entrando na seleção. 93 tem uma história interessante dentro do ídolo que você está falando. Eu fui 91, 92, eu fui melhor jogador do Paraná. 93, eu fui fazer um teste no antigo Esporte Clube Banespa. E o técnico olhou para mim e falou assim, meu querido, tem mais de 1000 crianças aqui. Vai para casa, você não tem nem altura para ser jogador. Isso em fevereiro. Abril, o Paraná me indicou e eu fui para a seleção. Em setembro eu fui campeão do mundo, melhor jogador e melhor atacante. E eu voltei e agradeci ele, que eu falei, cara, se você não tivesse feito isso, eu não teria treinado mais que os outros, eu não teria chegado uma hora antes e uma hora depois e ido embora. Mexeu nos teus brios. Não é só mexer no brilho. É uma frase que eu sempre falo que é o seguinte, não deixa ninguém acabar com o teu sonho. Só você tem esse direito. Verdade. Ninguém pode falar que você não pode. Se alguém falar que você não pode, quem é essa pessoa para falar? Tá de É você fora que ali. sabe aqui dentro se você é capaz ou não. Se é capaz de ser um engenheiro, se é capaz de ser um médico, se é capaz... É você que tem que saber. Ninguém pode acabar esse sonho. E eu voltei a agradecer ele. Então, em 93 eu cheguei com toda essa conturbada desse jeito. 94 eu fui para a seleção juvenil, o sul-americano. 95 eu fui para o Mundial na Malásia. E saí do Mundial e fui para a Centennial Cup, já que o Zé Roberto me convocou. Então, assim, minha carreira foi muito rápida quando eu cheguei na seleção. E parei só em 2012. Foi um foguete, praticamente. Agora você falou da tua mãe e eu vi que você se emocionou um pouco. Fala mais um pouco dela aí, por que é tua ídola? Não tem Vamos falar como, da né, Cris? mamãe, A nós gente sabe somos muito bem mães que- aqui. Sabe muito bem que naquela época era uma época muito difícil, né, para os pais se separarem, né, aquele tabu que existia, né. A minha mãe teve a coragem, criou a gente, eu e minha irmã é mais velha, não é bem mais velha, calma, Fê. Ela é 3 anos mais velha que eu, mas assim a gente viu a batalha que ela teve, enfim, desde pequeno lá, 9 anos eu já vendia os pães doces que ela fazia na rua. Com 11 eu sofri um acidente, mas a gente já tinha uma padaria que eu acordava 4h30 da manhã para abrir a padaria junto com eles. Então, assim, foi coisas que foram acontecendo. Não que meu pai não tenha sido presente até então, mas eu fui ficar muito mais chegado ao meu pai depois que eu tive filho, Uhum. né? Passei um tempo sem conversar com ele. Até o momento que eu cheguei e falei assim, pai,
vamos conversar? Tem muitos anos que a gente não se fala, acho que 7 anos que a gente não se falava. E ele começou a falar do relacionamento da minha mãe. Eu falei, eu não vim aqui falar disso, eu vim aqui falar, por que você não jogou bola comigo? Porque você chega num momento que você amadurece. E você pode conversar com o teu pai ou com a tua mãe, né? Cada um tem os seus traumas, cada um tem suas diferenças, mas eu acho que eu resgatei muito isso e minha mãe foi uma guerreira, então... Foi uma mãe solo, bem dizer, né? Exatamente. Então, durante muitos anos, ela foi uma guerreira. Então, não tem como não emocionar, né? Lembrar lá que quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um apartamento para ela, um micro-ondas, que era o sonho dela. Olha que coisa louca, cara. Que demais. Olha que coisa louca. Antes de dar um apartamento, deu um micro-ondas para ela. Que ela fazia curso e ela não tinha. Ela E dava... fazia mó falta, né? Fazia falta. Então, eu falei, mãe, tá aqui, ó, o primeiro dinheiro, eu quero te dar um micro-ondas. Como é que é o nome dela? Solange. Beijo, Solange! Demais. Maravilhosa. Beijo, mãe. Ô, Giba, já que você falou em emoção, você consegue escolher um momento da tua carreira como jogador mais emocionante? Você fala, cara, agora eu zerei. Acabou pra mim. O mais foda. Opa. Olha, Escapou. você soltou, a gente tá falando palavrão. Tá vendo? Caiu o João aqui. Não, Renata... Até aplaudiram ali fora. Ó, eu acho que a hora que eu realmente... Foi o momento que eu entendi que era a hora de parar. Esse foi o momento mais importante, porque o atleta, num geral, em todos os esportes, ele tem... Isso Giba falando. Tem 3 tipos de atleta. O atleta que não sabe a hora de parar e que passa do momento e que o nome dele acaba... Puxa, mas aquele é o Giba. Ele não saltava desse jeito, ele saltava muito mais, ele jogava muito mais. Tem um atleta que para por se machucar, que vai ser sempre frustrado, fala, puxa vida, eu podia fazer mais. E um atleta que sabe a hora de parar. Então eu programei a minha vida. Esse foi o clique da minha vida para saber, gente, hoje eu falo 5 idiomas, estou indo para o 6º agora, que é o francês que eu estou estudando. O que eu vou fazer? Continuar jogando voleibol e as pessoas não vão lembrar mais do Giba neles. Elas vão falar, nossa, mas não era isso que eu via. Não era esse o ídolo que eu tinha. Então, foi a hora que eu decidi, em 2008, em Pequim, eu sentei com o Bernardo e falei, cara, vamos até 2012? E para mim deu. Consigo, e até 2016. Mas eu não quero. Eu não quero atrapalhar uma geração que está vindo, eu não quero atrapalhar pessoas que podem se sentir constrangidas ou que não têm um lugar porque eu estou aqui. Então, o meu ciclo acabou. Vai acabar em 2012. Então, assim, com isso eu já comecei a entender que eu não jogava mais como eu joguei sempre, estava ali ajudando como eu podia. Isso é um exemplo do Mundial de 2010, que se a gente pegar algumas imagens do Mundial de 2010, vocês vão ver que eu estava lá carregando água, levando toalha, falando para todo mundo, como se eu estivesse dentro de quadra. Isso é uma equipe, isso é um coletivo. Então, foi esse momento. E foi o momento do pódio de 2012, que foi o único momento que eu chorei na minha vida. Não porque nós perdemos de virada para a Rússia, mas sim porque um ciclo de 20 anos na seleção brasileira estava acabando naquele momento ali. Aquilo ali realmente foi muito emocionante. E a gente falou muito do Giba, atleta, profissional. Como que é o Giba na vida pessoal? O Giba é um cara romântico. O Giba marido. Além de Jorginho, ciumento. Além de ser Jorginho, né? O Giba pai. Além de ser aquele coxinha. Como é o Giba? Cadê a Malu? Cadê a Malu? Malu se já até foi. embora pra me Ela sabia que você ia fazer essa Agora pergunta e tá correu. liberado, agora tá Ela liberado. se retirou pra você ficar à vontade. Não, o Giba é um cara feito à moda antiga ainda. Aquele cara que abre a porta do carro, que quando tá subindo a escada rolante vai atrás, quando tá descendo vai na frente. Se caso aconteça alguma coisa, eu tô ali para segurar. É um cara que gosta de dar flores, é um cara que acorda dando bom dia com alegria todo dia. Eu levei... Agora que ela não tá aqui é bom, né? Eu levei 3 meses para ela me dar bom dia. Bom dia, amor! Ela é uma morada de manhã. Quê? Sério? Só depois do Até café 3 que meses fala. depois, que ela entendeu, que ela falou assim para mim assim, se eu não te der bom dia, você não vai parar de me encher o saco, né? Eu falei, não. Olha, nós estamos vivos, a gente acordou, estamos juntos. Por que não tá o bom dia com alegria? Bom dia com alegria. Aquele Começou assim. bom dia pra quem? É, bom dia pra quê? Só se for pra começo você, assim, querido. bom dia por quê? Eu não dormi o suficiente. Eu nem comi ainda. Né? E a paternidade na tua vida, como é? Eu sou um babão.
chorão. Ciumento com a filha gata, né? Porque Cara, ela é ela é muito maravilhosa. gata. Ela tá com quantos anos, hein, Giba? Ela faz 20, né? Meu Ela nasceu Deus, no meio ela- da Olimpíada ela já tá de Atenas. Muito adulta. É, Ela já namora? já. E você tem Pula ciúme? esse- Olha, já. Já. Já Tem, percebi tem. que sim. Pula esse Tem assunto. ciúme. Pula esse assunto porque eu não concordo. Então, ele tá com 16, ela tá com 1,80m. Ele tá com 16, com 1,90m. O mulherão e o gurizão. É, os dois com os olhos azuis. Em compensação, a baixinha parece duas jabuticabas, mas é uma fofa, linda, Chama a Lua, maravilhosa. pequenininha, Anos, tá a com quantos baixinha? anos? Tá, faz 4 agora. Ai, pequenininha, coisa boa. São todos em anos olímpicos, eu te É falei. verdade, é É. verdade. Mas Ela é é de muito bom, né? Porque agora você tá com filhos grandes, criados já, e tem a pequenininha ali pra pai novo de novo. relembrar. É muito Pai bom velho isso. de novo, né? Você é super presente, convive com eles Sou, dia a eu- dia, busca na escola, sei lá. Só, eu procuro falar sempre, tá? Assim, os dois criados já tá meio difícil, né? Porque ele já tá indo pra jogar em Modena, futebol. E ele tá com 16, eu tenho um filho de 15. Ele é super adolescente, assim, na veia, porque o meu é. Não, ele é muito focado no esporte. Ah, Joga Não foi o bola. vôlei, não foi o vôlei. Já namora, mas ele é aquele que, assim, nada tira o foco dele do esporte. Se for pra atrapalhar o foco dele e o que ele quer fazer, ele não deixa dar uma continuidade ou alguma coisa assim. Já tem os namoricos, vamos dizer assim. Ela tá namorando um tempo, mas eu, como pai, não concordo, então melhor pular essa parte. Porque a gente tem isso também, né? A gente tem que saber o que é melhor para nossos filhos, ou pelo menos Lógico. achar o que é o melhor. E dar a direção para eles. Quem vai escolher são eles. Eu não proíbo, eu só não concordo, é bem diferente. Ele joga bola? Quem? O seu filho? Joga, ele tá indo jogar no Então, isso que eu queria profissional do saber. time de Modena. Ah, tá. Ele é jogador de futebol. Sim, já Tá. ganhou 4 títulos na Romênia, né? Que ele mora lá com a Caramba. Cristina. sim. E aí agora eu tô ajudando ele a cada vez mais seguir a carreira dele. E ela tá indo pra que caminho? A mais velha. Boa pergunta. Ela já jogou vôlei, já foi modelo, já tá fazendo influência. Ela fez vários trabalhos aí de modelo, né? Pra que ela começou a deslanchar, fez várias campanhas. Aí resolveu voltar pra Romênia, começou a ajudar a mãe na academia que ela tem, que é um clube de voleibol lá. Uhum. Aí voltou, mas eu nessa correria da Olimpíada, infelizmente, eu só consigo falar com ela por telefone e no vídeo. Não tô conseguindo encontrar ainda. Mas Mas ela quando eu tá voltar das encontrando o caminho Olimpíadas- dela. É que agora Sem dúvida. tem muitos caminhos Não, eles que podem ser Sabe o que eu seguidos. falo, Cris? Eles estão muito bem encaminhados. Né? Ela nasceu no Brasil e foi para Itália. Então ela fala italiano. Ela fala romeno, ela fala inglês, ela fala francês, ela fala português. Poliglota, todos poliglotas na família. Sabe, o pai já fala abre um espanhol, caminho. fala português, fala romeno, fala inglês. Isso já abre um caminho danado. Ah. Então, assim, ela vai escolher o caminho dela. Eu eduquei direito, eu mostrei qual que era o caminho certo, a mãe mostrou qual era o Sim. caminho certo. E a gente sabe muito bem. Tua mãe falou para você o que você queria fazer e você fez? Não, eu acho que quando a gente fala é pior, porque aí vai pro outro lado. Exatamente. Então, assim, eu acredito que no mundo de hoje que a gente está, mostra qual é a educação, mostra qual é o caminho e só fica de resguardo para poder proteger, que é o que eu faço sempre. Então, dia sim, dia não, quando não todo dia eu converso, você perguntou da comunicação. Tenho, claro. A gente é pai, gente. É aquele negócio, a gente vai ficar com 70 anos e vai continuar chamando eles de criança. Total, É é isso. criança legal. eternamente. É o Agora, filhinho Giba, da já mamãe, que papai, falamos sobre filhos e família, o pessoal até comemorou ali. E você é um cara que eu me identifico, assim, de certa forma, porque você é um cara de polêmicas, né? Pessoa polêmica, assim. Já rolaram algumas polêmicas aí públicas, assim como a Foge minha não. pessoa. Inclusive, a gente se identifica com alguns assuntos polêmicos, como falar de pensão publicamente. Cris, Como é que foram para você essas polêmicas? Porque algumas pesam na vida da gente, né, Giba? Eu falei sobre pensão na minha vida, descobri que não era legal, mas funcionava Sim. na época que eu falava sobre. Então, assim, você vai amadurecendo e vai ponderando e vai pensando, vai olhando para trás, pensando no que você fez, no que você poderia ter feito diferente. Como é que é você com relação às polêmicas? Veio muita coisa da vida pessoal a público, né? Acho que a única polêmica mesmo forte que eu tive foi sobre a separação com a Cristina. Até porque, desculpa, ela não aceitou a separação. Vim há 2 anos falando que não dava mais para nós ficarmos casados. E quando aconteceu, as culturas são completamente diferentes, né? Eu lembro muito bem ainda que eu falei pro meu advogado, eu falei, cara, deixa tudo para ela. Eu estou deixando para meus filhos. E ela falou, tá bom, então se isso acontecer, a coisa vai acontecer normalmente.
E de uma hora para outra ela falou, não, agora enquanto eu não estiver na merda, eu não vou parar. Então, assim, isso realmente é uma coisa que me machucou, mas que hoje, Cristina, tranquilo, a gente já superou. Você está seguindo a tua vida, eu estou seguindo a minha. Já está, toda a parte judicial já está fechado, mas realmente, como você falou, foi uma parte desgastante durante 10 anos, né? Que é onde eu começava a crescer, voltava, começava a crescer, voltava. E não me arrependo em momento nenhum de ter aberto Já caiu o mão. microfone. Em ter aberto mão do que eu construí enquanto jogador, estou construindo de novo. E assim, mas se a gente for falar realmente, Cris, vamos dar uma olhada no judiciário, o que é lei, o que é a interpretação de cada um dos juízes. Eu não podia ter escutado da juíza do caso, você é o Giba, você pode fazer. Ela chegou a ver o que aconteceu? Então, hoje em dia eu vejo muito isso, é a interpretação de cada juiz e não o que a lei fala com que isso aconteça. Claro, gente, pelo amor de Deus, eu não estou culpando nenhum juiz, nem o judiciário, porque a gente sabe muito bem que existem milhões e milhões de pais que têm que pagar R$ 400 de pensão que não pagam. E que faz a diferença na vida das pessoas. Só que não coloquem isso como generalizar tudo, né? Só porque somos figuras públicas. Assim não, porque aí já Só porque você tá pode, rico. né? Figura Você é famoso, pública tá você rico, pode. milionário. Ou se pode ou se não pode, o que vale são os filhos. Eu não posso ter pagado um valor de R$ 54.000 de pensão. Que família ganha R$ 54.000 de pensão? No começo. Porque eu sou Giba? Então calma. Qual é a necessidade das crianças? Essa é a primeira coisa que a lei tem que ver. Independente de quem somos, independente do que temos. A lei está feita para a necessidade das crianças. E não o que a esposa quer ou o que o marido quer. Tá, e veja que eu estou colocando de novo. Não estou discriminando homem e mulher. E tem vezes que o homem é filho da mãe, tem vezes que a mulher é filha da mãe. Eu acho que cabe ao judiciário só interpretar isso pensando nas crianças e não na mídia ou em quem são essas O pessoas. justo é o justo, né, Giba? Agora, com relação a isso, a ter a tua vida pessoal completamente devastada e todo mundo comentando, porque as pessoas não sabem exatamente o que acontece nas internas. E é muito difícil você ler certas coisas, você ouvir certas coisas. As pessoas falam com propriedade da vida alheia, é um negócio muito louco. Você é do Como tipo é que que responde, era não pra você responde? isso, Giba? Não entendi. Você era do tipo que respondia, que ia lá e Como não. é que era pra você receber esse tipo de coisa? Você ficava muito puto e tentava responder, eu você ficava pegava- muito triste. Não, Cris e Yara, eu sempre peguei assim, muito o que eu fazia nas Olimpíadas, por exemplo. Durante as Olimpíadas, eu não li uma notícia. Então, quando saiu alguma bomba, eu tirava toda a imprensa, eu não lia nada. Porque Mas aí tem outra questão, quando vem site de fofoca, quando vem imprensa, quando vem gente querer fomentar isso mais, Mas eu posso como é que falar você que lidava com isso? eu sempre levei numa... Eu ia para uma fazenda e ficava 3, 4 dias sem internet. E deixava o pau comer. É verdade. Não adianta. Deixar baixar a poeira. Tudo deixa a dura poeira no máximo baixar. 72 horas. Depois de As 72 pessoas horas, esquecem que aí já tem uma acabou. fofoca nova. Tem uma fofoca Sempre nova. tem uma Mas fofoca tem nova. outra coisa, Rê, que é o seguinte. Além disso, além das porradas que davam, se eu falar para vocês que 95% das coisas eram positivas e 5% era negativa, mas infelizmente a imprensa pega sempre o que é negativo. Sim, é o sensacionalismo, né? Porque causa mais, porque Vamos dá lá. mais likes. Tricampeão mundial na Itália. A gente tinha, fair play ou não, a gente tinha a regra na nossa mão. Ganha da Bulgária, joga contra a Rússia e Cuba. Perde da Bulgária, joga contra a República Tcheca e a Alemanha. Vocês vão jogar contra quem? República Tcheca e Alemanha, vamos Lógico. combinar? Tudo bem, perdemos o jogo. Fomos tricampeões mundiais. Aham. Notícia: Brasil é tricampeão mundial, entregando o jogo, fazendo balela e tudo acaba em pizza. Mas é negativo. tricampeão mundial. Sempre pejorativo, né? Você entendeu? Gente, nós Te somos tira o mérito. tricampeões mundiais consecutivos. Se a regra me permitiu fazer aquilo, muda a regra. Que é o que está acontecendo hoje. Hoje a Federação Internacional está de parabéns. Não existe mais manipulation course. Tanto que o Brasil hoje, ele está lutando com 3 grupos de melhores 3 terceiros. Ele não luta só contra o grupo dele. Olha que coisa maravilhosa que eles fizeram, que eles criaram. Entendeu, Rê? Então, assim, se o Brasil ganhar do Egito, ele tem que esperar os outros 2 melhores terceiros para ver se ele é melhor terceiro
Porque ele luta entre as 12 A equipes da combinação Olimpíada. não é tão fácil, né? Não tem mais combinação. Ou você ganha ou você ganha. A E a outra imprensa... polêmica que você falou, a outra tem a ver com cannabis, que eu também me identifico, porque uma vez eu fui pra Gente, Jamaica aquilo lá e foi- postei uma foto numa plantação. E fui assim, ó, crucificada Mas, num nível que eu gente, fiquei de até novo, chocada. Hoje o Comitê Olímpico Internacional ele aceita isso. Naquela época era uma coisa completamente restrita. Tabu, né? Era um tabu do quê? Nós somos atletas profissionais e nós tínhamos que dar o exemplo. Dar o exemplo, nós sempre demos. Mas nós somos seres humanos, não esqueçam disso. Antes de ser atleta, nós somos seres humanos. E a gente tá propício a cometer erros. E imagina, com 22 anos de idade, 23 anos de idade, ganhando o dinheiro que a gente ganha, tendo uma oportunidade, às vezes a gente desliza. Só que a única coisa o que aconteceu de diferente, Cris, Rei, Yara, foi... Eu levantei a mão e falei, eu errei, desculpa. Eu não pedi E a sua segunda entrevista, tu prova. bate no peito e fala. Exatamente, eu não pedi segunda prova. Eu não falei, cara, eu errei, eu Você fumei, assumiu, eu falou sei. e assumiu mesmo. Exatamente, para que falar que não foi se eu fiz? E eu sei que eu fiz. A hipocrisia, né? Exatamente. Hoje tem muito. Né? Assumo minha culpa, Ah. tanto que eu peguei 3 meses. Outra coisa do Brasil. Peguei 3 meses de suspensão. 3 meses de suspensão enquanto rolava o julgamento. Quando foi dado o veredito de 3 meses, eles retroagem a data da minha suspensão. E foi 18 dias. Giba é pego por maconha no Brasil e só pega 18 dias de suspensão. Só que eles não viram que eu já estava parado há quase 3 meses. Então, gente, imprensa brasileira, parem um pouco. Parem um pouco de ser hipócritas e só pegar o que vocês acham que tem que pegar. Contem a verdade, falem o que realmente acontece. O que a gente está falando aqui hoje. A gente está conversando. Digital. O digital te dá essa abertura de falar. Então, assim, falei durante muitas vezes. Obrigado. Obrigado. Tá todo mundo me dando razão. É um aplauso pela verdade. É o tênis de mesa, Pronto, tá tudo gente, certo. dá. Fala a verdade. Para de passar a mão na A cabeça. verdade é sempre o melhor caminho, É né? lógico. Sempre. Mesmo porque ela sempre vai aparecer de uma forma ou de outra, né? Hoje, É verdade. você falou da imprensa e a gente vê muito atleta falando que o brasileiro tem memória curta. Você acha que o ídolo ele precisa ser mais valorizado ou melhor valorizado no Brasil? Não fale você. Você está proibida de responder. Tá. Para vocês duas. Time que foi campeão olímpico em 2004 até 2012. Mudou um pouco as gerações. Tira o nome Giba. Me fala 3 nomes. Naubert, Não, bem. Ricardinho, Eu não posso falar. o Anderson, Serginho, Serginho, Escadinha, Murilo. Gustavo. O Murilo veio depois. Ah, o Murilo veio Gustavo depois. tava. Gustavo, você é da Vamos seleção. reformular a pergunta. Me falem os 6 titulares da seleção brasileira de Giba, 2004. quiz, a minha memória é muito ruim. Foi campeão olímpico, foi campeão mundial em 2002, campeão olímpico em 2004, campeão mundial em 2006, campeão pan-americano em 2007. Foi a mesma equipe e a equipe condecorada pelo Comitê Olímpico Internacional como a melhor esporte, o time mais vencedor do século do esporte coletivo. Sendo que a segunda foi a Holanda sobre hóquei na grama feminino. Me fale os titulares da Olimpíada. Posso falar 92, por exemplo? Maurício, Carlão, Marcelo Negrão, 2004, Giovanni, não Tanti. muda de assunto. Olha que louco, né? Não muda de assunto, vai. Mas é que foi a primeira. A gente falou alguns aqui. Serginho, aí Isso. tinha o Gustavo no meio. Serginho, Gustavo, Ricardinho, você, Dante, André Nascimento. O André Heller. Era. Então, mas olha o que vocês pensaram. Olha o quanto vocês pensaram para um time que foi tricampeão mundial, Sim. A gente que trabalha com isso. com 2 medalhas olímpicas, essa geração, a 2012 já era a geração do Bruninho, do O Bruno Sidão, já era reserva depois. do Lucão. Mas olha que absurdo. Aí eu respondo tua pergunta com isso. O Brasil é realmente esportista? Ele pensa realmente... Cara, mas assim- Não, esportista não digo. Desculpa, vou corrigir o que eu falei. Não é esportista. Ele realmente mantém os seus ídolos vivos? Então, mas assim, por exemplo, todo brasileiro tem uma paixão, né? Então você acaba acompanhando mais, por exemplo, né? Eu acompanho muito tênis, muito futebol. Óbvio que a geração do vôlei de 92 para cá
É uma geração Não, que e eu os fãs do acompanhei. vôlei são muito fervorosos. Muito fervorosos. Muito. Bastante. São os vôlei lovers, Mas, louco, tá mas ela ligado? tá falando Mas Voleibol, eu acho né? que a gente acompanha mais, obviamente, né? Porque a gente no dia a dia, por exemplo, no meu dia a dia eu faço o quê? Futebol, praticamente o tempo todo, e tênis, né? No ciclo olímpico, a gente acaba acompanhando mais. Então eu vou Olha, eu por querendo exemplo, eu vou te lembrar justificar uma o coisa aqui. injustificável. Não justifica, não. Esse ciclo olímpico ele acontece em que ano? De 4 em 4 anos. Em que ano você começa a acompanhar uma Olimpíada? Eu que eu lembro, 92 eu lembro muito do Tinha o ouro. Grand Prix antes, Você né? não Que a entendeu? gente fazia. Num ciclo olímpico são 4 anos. Você só Começa acompanha. durante a Olimpíada. Você só Durante a acompanha. Eu Olimpíada. acompanhei. Então, tem Liga Mundial, tem vários campeonatos, obviamente, eu sei. Mas o brasileiro, ele para na Olimpíada. Tudo bem. E por que Até não no parar futebol. durante um ciclo olímpico? Sim, Por que uma empresa não patrocinar atletas que estão aqui em Paris durante 4 anos? sim. Visando o que eles vão fazer daqui 4 anos. E não só no ano da Olimpíada. A gente sabe que isso falta no Brasil, É. esse investimento, não só de mídia, com relação a empresas também, Exatamente, mas é isso que eu tô... patrocinadores e tudo mais. Mas O sabe o que foco eu é sempre lembrei no aqui ano agora? olímpico. É isso que eu tô lembrei do cutucando. álbum de É. figurinha do time de Cara, vôlei, que eu eu lembro lembro. quando o Pampa faleceu agora. Eu lembrava que eu Pampa. sonhava em tirar a figurinha do Pampa. Porque o Pampa Exatamente. era o cara. E eu lembro de eu chegar na Entendeu? escola e muitas Sim. pessoas não sabiam que existia um álbum de figurinha do time de vôlei. Mas você entendeu Eu o lembro meu até da questionamento? polêmica do Nauber, que todo mundo chamava ele de Naubert, e aí a mãe dele falou, não, é Nauber, aí ele virou o Nauber. Você lembra dessa história lembro, também? claro. A gente lembra, mas assim, o Brasil, infelizmente, eu concordo com você, né? Em relação, tirando o futebol, o É. brasileiro deixa a desejar em É. muitos aspectos. Mas é por isso que eu falo assim que sigam o esporte. Por que parar só numa Olimpíada? Por que não ver uma Raíssa até chegar no ciclo olímpico? Não, e se o Brasil investisse em esporte, quantas raíças não teríamos? E quantos gibas mais não teríamos? Essa é a grande pergunta. E Um não país só desse tamanho. Exatamente. Não Fazer é? uma E é PPP meio que para ao mim. contrário, muitas vezes, né, Giba? Às vezes no futebol você tem um investimento e aí você tem títulos. Em outros esportes você precisa ter o título, conquistar para depois ter o dinheiro, Que é né? uma E crueldade aí é o sem mais fim, né? difícil. Mas isso é cruel uma coisa isso, que o essa digital realidade. trouxe e que tá funcionando muito bem, sabia? Porque hoje em dia, pela facilidade do digital, das mídias sociais, da televisão, assim como a N Sport, enfim, a gente sabe muito bem que isso facilita a visibilidade para que as empresas Verdade. procurem. Ah, ganhou 1 milhão. Por exemplo, hoje virei influencer. Virei porcaria nenhuma. Tá ganhando mais dinheiro do que no vôlei? Não. Não. Guardou. Então, assim, de antemão também eu queria agradecer o Pedro Rezende, a equipe dele da DR, que realmente estão fazendo um trabalho maravilhoso nas minhas mídias sociais. Principalmente, não vou falar nem monetizando, eu vou falar fazendo com que essa geração Z conheça o que foi o Giba, o que foi o ídolo Giba, o que foi o Giba neles. E encontrar essas crianças está sendo maravilhoso e graças a vocês. Então, Pedro, obrigado. Pedro, João, Marcos, a Giovana, que está trabalhando diretamente comigo. Eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe da DR por isso, porque está sendo muito gratificante, assim, e é até de se emocionar, né? Você vê um menino que, cara, não tem noção, o moleque não tinha nascido. Sim. Fala assim, eu te conheço do TikTok. O Falcão falou muito isso. O Falcão do futsal, quando eu entrevistei, ele falou: eu não sou um Falcão que fazia 1000 coisas no futsal. Eu sou o Falcão do YouTube. É, exatamente. Eu sou o Falcão que faz embaixadinha e dá chapéu na galera. Mas entra nessa onda, aprenda que faz. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, o digital está dando essa oportunidade para esses atletas terem contratos, não só no ano olímpico, mas contratos que aconteçam durante o ano olímpico, para que eles possam sobreviver e cada vez estar investindo mais ainda neles mesmos. Bora unir gerações? Bora unir gerações agora? Então, o Giba, se você tivesse que escolher o time do Giba para jogar contigo, você pode juntar todas as gerações aí. Qual seria o seu Dream Team? Dream Team atemporal aí. Atemporal? Atemporal. Brasileiro. Pode colocar. Brasileiro ou mundial? Né, gente? Brasileiro. Brasileiro. vai, Brasileiro. Jogadores brasileiros. Ricardinho levantando, Carlão de oposto. Cara, na verdade, posso te falar? Eu colocaria o time de 2004. Aquele Sem time tirar nem ali, pôr. era, sem tirar nem pôr. Acho que se eu falar de Carlão, se eu falar de Giovanni, se eu falar de Renan, se eu falar de Xandó, se eu falar de William, são ídolos. Mas o Dream Team, pra mim, é o time de Atenas. Tem ninguém de hoje que completaria? Não.
eu tenho que valorizar meu time, né? E o que que tu ainda sonha? O que que você ainda quer? O que que o Giba ainda quer nessa era digital? O que que você ainda não conquistou que você gostaria de conquistar? Ver meus filhos encaminhados na vida e poder continuar fazendo esse trabalho que é essa diferença que eu estou fazendo no mundo inteiro, da Índia, Nepal, Mongólia, Japão, Quênia, Marrocos, África do Sul, Burundi, Angola, enfim, Tailândia, entre outros países do mundo, da América do Sul, Argentina, enfim, todo esse trabalho que eu venho fazendo social que me encanta mesmo. Convido vocês para ir visitar lá o Volleyball Foundation, que é a experience do voleibol que a gente está fazendo tanto no voleibol de praia quanto no voleibol de quadra, que assim é uma coisa que me deixa muito feliz, cara. Eu rodar naquele chão lá com as crianças, 7h30 da manhã, eu tô lá dando piruleta com eles no chão e tô amarradão. Então, não é o que eu não conquistei, eu acho que é o que eu posso ainda transmitir com a energia que eu ainda tenho. E a gente tá chegando no final do nosso programa e mais um Fala Maria. Não, porque com o Giba dava pra gente ficar mais uns 2 dias aqui. Às 9h da noite tem a programação na TV, no YouTube. Giba, o vôlei masculino precisa da sua ajuda. O que você mandaria de recado, de dica pros meninos que estão ali, ó, com a corda no pescoço? Pessoal, primeiro de tudo, eu acredito em vocês. Eu sei o sacrifício e o esforço que vocês fizeram para estar aqui, para chegar até aqui. Eu estava no pré-olímpico lá quando vocês ganharam da Itália, para ter esse carimbo aqui de Paris. E foram 2 jogos difíceis, eu sei disso. Estava lá, assisti os 2. Mas eu tenho convicção que vocês têm forças aí, que vocês vão dar a volta por cima. Conto com todos vocês, desde a comissão técnica, aos braços, a todo mundo que foi no Brasil, que não pôde vir aqui, que todo mundo está aqui, ó. Assim como todos esses milhões de brasileiros mandando essa energia positiva para que vocês classifiquem. Aí, a próxima fase eu confio ainda muito mais, porque é a hora que vocês crescem. O Giba mandou uma dancinha na internet. A Renatinha é tão alta que vai fazer com ele, né, Renatinha? Mandou dancinha? Imagina, Não tô ligada, é mandou. difícil a Ele- dancinha, porque agora é nível dançantes famosos, né, velho? Aqui no ponto, ó, como é Ele que é? falou, Ele tá bota, ensinando. não, ele bota Presta a Renatinha atenção. do lado Bora. do Giba, porque ela é muito Ele tá pequenininha. ensinando, ó. Ele tá ensinando, ó. Não Ele sei, tá mas você vai ensinar a gente. Você vai aqui. ensinar? Como é que é? Ele Gente. fez a dancinha. Ele não vai acabar. Eu Eu não não lembro, eu tenho que escutar a O música, problema eu é que a acho. pessoa é muito alta. Vamos botar aqui, ó. Eu vou com o Mickey, vá. Vai que eu fico com o Bota Mickey aqui, aqui. Vai. bota aqui o Amores que Matam. É Vai. assim, Como é que é? Sim. amores que matam... Como é que é a música? Ah, agora você me pegou. Botar aqui, como Põe é aí, que é o Cris. nome? Amores que Matam? Eu acho que é. Peraí, deixa eu botar no Spotify aqui. Aqui rapidão, assim a gente rapidão. faz, como eu disse, Não, quem tem que sabe pôr no faz TikTok. ao vivo. No TikTok Eu aparece não o tenho curso. TikTok porque eu sou analógica, né? O Giba tá ensinando aqueles dias a usar o TikTok, galera. São amores, é essa aqui, ó. Só pra gente ter noção Mas da é que tem o música. refrão, é. A Renatinha vai ficar aqui, ó. Aqui, ó, do lado do Giba, pra ver a diferença de tamanho, ó. Vou voltar lá pro refrão, peraí. Ó. Tá. São amores. Ó. Peraí, vai. São Amores. amores que matam. Pá, pá, pá. Amores Vamos que lá, matam. Pá, pá, pá. É. Vamos lá. 1, 2, 3. Gostei do gingado. Ó, depois dessa gingada, a gente vai ficando por aqui. Curte, compartilha, se inscreva aqui na N Sport. Pra terminar, vai. Giba neles. Gibanelli! Calma lá. 1, 2, 3. Gibanelli!